minha turminha do terceiro ano. Vamos todo mundo sorrir, né? Temos que sorrir, mesmo nesse momento difícil, mas nós temos que estar sorrindo, pedindo ao Papai do Céu para que tudo fique bem. Nós vamos estudar hoje matemática, uns 3 assuntos. Já separaram a agenda aí para copiar? 9/7/2020, matemática, simetria, páginas 103 a 105, geometria e arte, páginas 106 a 108, e a ideia diária, páginas 109 a 111. Bastante coisa, né? Olha só, quando a gente fala de simetria, vocês lembram de alguma coisa? Já tem alguma noção? Aí no livro de vocês, na página, deixa eu ver aqui, página 104, vocês podem ver algumas figuras que têm simetria. E também aqui na página 103, que é a página que nós vamos iniciar, falar sobre a simetria, certo? Para a gente iniciar falando sobre a simetria, a gente precisa acompanhar no livro, tá bom? Aí nós temos uma meninazinha chamada Laura. Olha aí, Laurinha. Ela diz assim, ó. Primeiro eu desenho a metade de uma flor no papel. Depois dobro exatamente no meio. Então, recorto o desenho e pinto a outra metade. Veja como ficou a figura recortada e colorida. Laurinha levou o trabalho para casa e mostrou ao irmão dela. Ao dobrar a figura dessa flor ao meio, as metades ficaram exatamente uma sobre a outra. Quando isso acontece, dizemos que a figura é simétrica, ou que ela apresenta simetria. E essa dobra azul, que está aí no meio da flor, é o eixo de simetria. Eu vou mostrar aqui para vocês como foi que ela fez essa flor aí. Ó, tá aqui. A Laurinha pegou o papel, dobrou, aí ela desenhou a flor. Não desenhou desse lado, ela desenhou desse, certo? Aí, ó, eu vou cortar aqui. Cadê a tesoura? Achei. Aí eu vou cortar a flor. Ó, cortando aqui, ó. Vocês estão vendo aí direitinho? Do jeito que ela fez, ó. Ó, cortando aqui. Do jeito que eu cortei aqui, vai sair do outro lado. Tá vendo aqui, ó? Foi dessa forma que ela mostrou pro irmão dela. Depois que ela desenhou o outro lado, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, tá bom? Depois que ela pegou o outro lado, ela desenhou, deixa eu ver aqui, vou desenhar aqui pra vocês, aí eu vou mostrar. Ela desenhou o outro lado. Sem querer aqui borrar um pouquinho, mas vocês vão ver. Ficou um pouquinho aqui fora, mas vai dar certo. Ó. Só um minutinho, viu? A Viviane tá ajeitando aqui pra ficar bonitinho. Ok? Então, olha só, ela mostrou assim, né? Quando ela foi mostrar o irmão dela. Aí ela abriu a figura. E essa figura aqui é uma figura que tem simetria. Olha o eixo aqui no meio, na linha verde.
Então, ela está, ó, igual, né? Aqui os dois lados estão iguais. Então, essa figura é uma figura que tem simetria. O eixo no meio, certo? Aí, tem aqui várias figuras que tem simetria, ó. Tem o eixo no meio. O que é simetria? É quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Um exemplo são as figuras geométricas. Ambas as partes devem coincidir, né, perfeitamente, quando sobrepostas. Foi o caso aqui, ó. Quando eu sobreponho uma sobre a outra, né, quando eu sobreponho, elas ficam iguais. Ok? A simetria está presente em todo lugar, toda parte. Quanto mais simétrico for o objeto ou figura, mais belo é considerado. Vamos ver aqui algumas figuras. Ó, algumas figuras aqui são simétricas. A borboleta é? Sim, olha aqui os dois lados. São iguais, ó. Tá perfeito, porque não existe uma simetria perfeita, né? A árvore do mesmo jeito, aqui o eixo da simetria, separando os dois lados. O barquinho também, ó. Agora, esta árvore aqui, vocês estão observando que não, os dois lados estão diferentes. Ela é uma figura assimétrica. Não tem no livro de vocês ainda, mas eu vou só mostrar a diferença, ó. Olha aqui, ó. A diferença, totalmente diferente, ó, um lado maior do que o outro, né? Aqui pode estar até parecido, mas o resto da figura não está. Os lados estão totalmente diferentes. Então, essas figuras aqui são simétricas, né? E essa é assimétrica, ok? Agora, nós vamos ver aqui também na página 105, que tem uma borboleta e uma flor. Vocês vão gostar de fazer a simetria aí. Vocês têm que observar o eixo da figura, tá certo? Na página 106 está dizendo geometria e arte. Aí temos aí um quadro, uma paisagem brasileira, de Lazar Segal, Óleo sobre tela, 1925. Temos aí várias figuras geométricas. Temos aí quadrados, temos paralelogramo, temos trapézio, temos o outro lá, o retângulo. Então, as figuras geométricas estão bem presentes aqui, ok? Aí na página 107 temos o tangram, congruência. Quando tem congruência é porque tem os lados iguais, tem as mesmas medidas, tá bom? Aí diz assim, Felipe e Aline foram brincar com as peças do tangram. No caderno de criatividade e alegria, vocês podem tirar, né, as peças do tangram. Eles começaram a sobrepor algumas peças do tangram a outras. Vou já mostrar para vocês. As crianças observaram que algumas peças combinadas cobrem outras peças perfeitamente, sem sobrar nem faltar. Então, quando eles colocaram uma peça sobre a outra, eles encaixaram as peças e nem sobrou e nem faltou. Vamos já ver aí. Aí vocês sabiam que o tangram, ele é um antigo jogo chinês que consiste na formação de figuras e desenhos por meio de 7 peças. Olha aqui, ó. São 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Certo? Ó, 5 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Um quadrado e um paralelogramo, certo? Aí o que foi que o Felipe e a Aline fizeram? Eles pegaram um triângulo grande, né?
Pegaram o quadrado, encaixaram aqui, ó. Colocaram aqui em cima. Vocês estão vendo aí, né? Vocês podem até acompanhar com o de vocês. Depois, pegou um triângulo menor, colocou aqui do lado, encaixou. Deu certo. E o outro do outro lado. Estão vendo aí, ó? Encaixou perfeitamente. É porque assim nessa posição fica ruim pra tia Viviane, certo? Mas se você colocar em cima da mesa, vai encaixar bem direitinho, sem sobrar e nem faltar. Tá certo? E vocês com essas peças do Tangram, vocês podem fazer várias coisas, brincar, criando barco, criando animais, criando carros, casa. Inclusive eu tenho um aqui, ó. Olha que coisa linda essa casinha. Vocês podem usar as peças do Tangram para formar essa casinha aqui. Vai ficar lindo. Eu tenho também aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, vários animais, o barquinho, a casinha novamente, certo? Olha, não se sabe exatamente como o jogo surgiu, porque é um jogo. Embora exista uma lenda sobre tal criação, sobre essa criação, né? De qualquer forma, o Tangram é um jogo que existe há séculos em todo o Oriente. A gente pode brincar de muitas coisas com ele. As pessoas dizem que é da China, mas não se sabe se foi na China que surgiu, certo? Mas acredita-se que tenha sido inventado na China durante a dinastia Song e levado para a Europa por navios mercantes no início do século XIX, onde se tornou assim muito popular. Há várias lendas sobre a origem do Tangram, ok? Então vocês viram aí, né? Isso aí, ó, já é essa menina, o Felipe Aline. Isso aqui já é uma ideia, mais ou menos assim, para medir a área, certo? A área da superfície de uma figura. Já é o início da medir a área da superfície, ok? Então brinquem bastante com o Tangram aí, né, com a família de vocês. É um jogo a mais, né? Tá certo? Aí aqui na outra página também tem o barco, o peixe, tem uma baleia, tem um pássaro, né? Que vocês vão fazer a atividade depois, certo? Que aqui dentro cabem vários triângulos. Vocês viram aqui, né? Quando eu coloquei. Só relembrando. Ó, sem sobrar nenhuma parte. Vocês façam aí, tá certo? Porque aqui, ó, eu tô segurando, aí vai cair. Sem sobrar nem faltar, tá bom? Aí na página 109, a ideia diária. Malu cobriu uma folha com quadrados roxos iguais. Igor cobriu uma folha igual a de Malu com triângulos verdes. Aí tem, vocês estão vendo, acompanhando aí na página 109, representando aqui no quadro a Malu, que os quadrados roxos e os triângulos verdes, ok? Compare a composição de Malu à de Igor. O que você acha que tem de diferente nelas? É igual a figura dos dois? Lógico que não, né? Por quê? A área a medida da área as figuras são. Só que aqui nós temos quadrados e aqui nós temos triângulos. Ou seja, as unidades de medidas são diferentes, mas a área da figura, que aqui é o retângulo, elas têm as mesmas medidas, só as unidades que são diferentes, ok? Aí diz assim, ó, Malu usou na composição 12 quadrados roxos. Vamos lá contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E Igor, ele usou o quê? 24 triângulos verdes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá vendo? Então, aí nessas figuras, elas têm a mesma área, ok? O que muda apenas é a unidade de medida utilizada como referência. Que uma foi quadrado e a outra triângulo. A área da folha ladrilhada por Malu mede 12 quadrados roxos. E a área da folha ladrilhada por Igor mede 24 triângulos verdes, né? Então, mais uma vez, a área tem a mesma medida, só que usou a unidade de medida aqui, ela usou o quadrado. E aqui usou o triângulo, ok? Vamos para a página 111. Diz aqui, reconhecer congruências. Quando uma figura é congruente? Quando tem o mesmo formato e tamanho. Ou seja, a medida do comprimento dos lados dos triângulos que estão aqui no quadro, estão no livro de vocês, a gente vai procurar uma delas que é congruente com o triângulo cinza, certo? Então, essas duas figuras são congruentes, têm a mesma medida. Aí tem aqui, você conheceu o Tangram, brincou com ele e descobriu que algumas peças dele são congruentes entre si. Usou os dois triângulos maiores e os dois triângulos menores. Novamente vou mostrar. São congruentes, só tem as mesmas medidas. Esses dois triângulos e esses dois aqui, ó. Certo? Aí embaixo nós temos 4 triângulos. Aqui, 1, 2, 3, 4. O triângulo cinza, aí temos o triângulo verde, que é o A, o triângulo azul, que é o B, e o triângulo lilás, que é o C. Como é que eu sei que eles têm as mesmas medidas? Qual desses triângulos aqui vai ter a mesma medida que o cinza? É o triângulo A. Se você medir, você vai ver que eles são congruentes, porque eles têm as mesmas medidas. Ok? Então, só reforçando. Tá dizendo aqui, ó, você deve colocar o vértice azul escuro dos triângulos em cima do vértice preto que desejar do triângulo cinza. Depois, basta usar o vértice amarelo para girar o triângulo colorido, tentando sobrepor os triângulos e descobrir se são congruentes. Então, o triângulo congruente ao cinza é o A, que é o triângulo verde. Mais uma vez reforçando, figura congruente, quando você quer saber se ela é congruente, elas têm que ter o mesmo formato e tamanho, ok? Fazer a correção da página 104, eu coloquei aqui já. Diz assim a primeira questão. Nas figuras abaixo, há simetria? Na A, sim. Na B, não. Na C, não. E na D, sim. Então, são só duas figuras que têm simetria. A borboleta e a folha, né? Segunda questão. As figuras abaixo representam simetria e a figura do item A já está com o eixo de simetria traçado. Com o auxílio de uma régua, trace o eixo de simetria das outras figuras. Então, como vocês estão vendo aí que o carro tem o eixo de simetria, vocês vão fazer a mesma coisa na tartaruga, no menino, no ventilador e na joaninha. Fizeram? Se fizeram, está certo, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. E o eixo de simetria, o eixo, ó.
o eixo e o eixo, certo? Aí na página 105 diz assim a terceira questão. Observe o eixo de simetria na figura abaixo, pinte o quadro de modo que a figura fique simétrica. Então, estamos vendo aqui o eixo de simetria. Estamos vendo aqui, né, o eixo aqui, ó. Aí vocês vão ter que fazer com as mesmas cores aqui, do mesmo jeito. Aqui nós temos 2 quadrinhos, né, pintados de azul, né? E aqui você tem 2 também, da mesma cor. Aqui vai ser da mesma cor, amarelo, aqui verde, aqui rosa e aqui lilás, certo? E a quarta questão, observe o eixo de simetria das figuras abaixo. Desenhe a outra metade de cada uma delas e depois pinte-as. A flor está desenhada aqui só de um lado, então você desenhou do outro do mesmo jeito. Aqui o eixo no meio tem que ficar igual. A borboleta do mesmo jeito, tinha um lado da borboleta desenhado e você desenhou o outro lado do mesmo jeito, certo? Tem simetria nas duas figuras. Aí nós temos na página 106. Geometria e arte. Este quadro, chamado Paisagem Brasileira, foi pintado em 1925 pelo artista Lazar Segal. Então, temos aí uma obra muito bonita, Paisagem Brasileira. Essa pintura aí é óleo sobre tela. Que figuras geométricas você conhece nessa obra de arte? Eu coloquei aqui algumas. É uma obra de arte muito bonita, né? Tem várias figuras geométricas. Coloquei aqui, não sei se vocês viram, mas eu vi, né? Tem o trapézio, retângulo, quadrado e o paralelogramo. Ok? Aqui é a página 106. Essa figura, ó. Essa tela. Aí na página 107, vocês têm que fazer no caderno de criatividade e alegria, né? Tirar e brincar com o tangram. Na página 108, tem assim. Primeira questão. Observe as figuras abaixo e escreva quantos triângulos pequenos do tangram são necessários para cobrir perfeitamente cada figura. No A, 15. No B, 16. No C, 16. E no D, 16. Dentro dos triângulos, você vai dividir quantos triângulos pequenos cabem. Então, por isso que tem esses valores. Segunda questão. Larissa mostrou à turma do terceiro ano essa figura aí, né? Aí diz, observe. Aí ela, vejam, as figuras se encaixam perfeitamente, uma sobre a outra. Isso significa que as duas figuras são congruentes. Então, agora, pinte da mesma cor os pares de figuras congruentes. Os únicos que são iguais, têm as mesmas medidas. Ó, essas duas e essas duas. Isso aqui são o quê? São retângulos, né? E aqui triângulos. Terceira questão. Desenhe na malha quadriculada um polígono congruente ao polígono dado. Então, já tem um polígono aqui. Ó. E foi desenhado outro igualzinho, congruente. Então, vamos agora para a terceira questão. Desenhe na malha quadriculada um polígono congruente ao polígono dado. Então, já tem um polígono aqui. E vocês desenharam outro congruente, né? Igualzinho a ele. Tá certo? Fizeram aí bem bonito, capricharam, não erraram nem um quadrinho na malha. Aí na página, vamos lá para a página 110. Andressa fez um mosaico retangular com peças coloridas. Observe. Agora você
vai completar as frases que estão aqui. A. Andressa usou a composição do mosaico 4 peças que lembram retângulos roxos, 6 peças que lembram triângulos vermelhos e 3 peças que lembram quadrados verdes. Aqui, ó, 4, 6, 3. Vocês estão vendo aí, né, ó, os mosaicos. B. A medida da área da peça roxa é maior que a medida da área das outras 2 peças. Podemos formar uma peça roxa com 2 peças verdes ou com 4 peças vermelhas. Então tá aqui, ó, roxa, verdes e vermelhas. C. Se Andressa usasse somente peças roxas, a medida da área do mosaico dela seria de 7 peças roxas. Aqui é C. D. Se Andressa usasse somente peças verdes, a medida da área do mosaico dela seria de 14 peças verdes. Aqui é a resposta. D. Segunda questão. Pegue as suas peças do Tangram e monte o que se pede. Depois desenhe as figuras que você montou. A. Possíveis respostas. Tá aqui, ó. A. Possíveis respostas. Se vocês tiverem feito desse jeito aí, tá ok. B. Forme 2 triângulos de mesma medida de área usando 3 peças do Tangram. Né? Então, A. Vocês teriam que formar 2 retângulos da mesma medida de área usando 3 peças do Tangram. E a B. Tinha que formar 2 triângulos de mesma medida de área usando 3 peças do Tangram. Tá aqui também. Então, a e a B. São possíveis respostas, tá certo? Então, meus amores, a nossa correção termina aqui. Deus os abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.